Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos então nos alimentar da Sagrada Escritura. E chegamos então a esse sábado, dia 25 de novembro de 2017, finalizando a 33ª semana do Tempo Comum. Somos convidados então a tomar para reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40, que vai nos narrar assim. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7 todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado, em que nós finalizamos a 33ª semana do Tempo Comum, e quase finalizando aí o nosso ano litúrgico, ela quer então nos chamar à reflexão sobre a vida eterna. Porque muitas vezes nós não compreendemos como se dará a vida eterna, se bem que de fato é um mistério para todos nós. Mas Jesus, através então desse diálogo com os saduceus, os quais não acreditam na ressurreição, nos ajudam a podermos então termos uma ideia de como será a vida lá na Jerusalém Celeste, a vida em Deus. Então, como dizia, Jesus é interpelado pelos saduceus, os quais não acreditam na ressurreição, e vão narrar aí uma história. Vão dizer ali que então havia 7 irmãos, sendo que o primeiro casa-se, e agora Moisés deixou ali por ordem que se um irmão ele se unisse em casamento e não deixasse descendência, o próximo irmão deveria casar-se com a mulher para poder dar a ele descendência, para poder então manter viva o sobrenome da família, levar adiante então a sua posteridade, a sua prole. E assim então, voltando para essa história dos saduceus, eles vão dizer que havia 7 irmãos, onde o primeiro se casa, não deixa descendência, aí também o segundo, o terceiro, todos os 7 casam com essa mulher, sem deixar descendência. E eles questionam, talvez por ironia, a Jesus: quem deles será então, de fato, esposo daquela mulher? Pois ela casou com 7. E aí Jesus então vem ensinar também para cada um de nós que as coisas desse mundo onde nós estamos vivendo não pode ser comparada e nem se equipara com aquilo que nós iremos viver na vida eterna. Jesus vai dizer então que lá no céu ninguém ali se dá em casamento. Serão todos como os anjos, viverão na eternidade, servindo, louvando e adorando a Deus. Muitas vezes, meus queridos amados irmãos, torna-se muito difícil para nós crer na ressurreição, porque é algo que não é claro para nós. Como dizia no início da nossa reflexão, é algo de mistério. Mas nós devemos confiar plenamente a nossa fé atesta nisso. Porque se nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé, já vai dizer Paulo na carta aos Coríntios.
Então nós cremos na ressurreição. E crer nessa ressurreição é lançar-se nas mãos de Deus, deixar que Ele conduza a nossa história, porque Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E Jesus continua dizendo, olha, Deus, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E aí pega a passagem da sarça ardente como exemplo. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não um Deus de falecidos. Então a nossa vida em Deus é um mistério, mas que Jesus ajuda-nos a compreender que todos nós viveremos, melhor dizendo, uma outra realidade, que não pode ser comparada com a realidade que nós vivemos aqui nesse mundo. E por isso, torna a dizer, quantas pessoas no dia de hoje não creem na ressurreição, torna-se mais fácil para eles acreditar na reencarnação. Só que, aqui com todo respeito a toda e qualquer religião, mas nós cristãos não podemos então ser adeptos dessa mentalidade de reencarnação. Isso são nossos irmãos espíritas que creem. Porque o espiritismo acredita na reencarnação, porque a reencarnação, a pessoa não precisa de um salvador. A pessoa então ali, ela se salva por si mesma. Ela vai então através da caridade, aniquilando aqueles pecados, até eles então se purificar, chegar a ser uma alma de luz. Então para os espíritas, Jesus é uma alma da luz por excelência. Mas nada mais do que isso. Então nós não podemos aniquilar o sacrifício salvífico e redentor de Jesus Cristo. Nós cremos que a paixão, morte e ressurreição, Deus nos vida e vida em plenitude. Essa vida em Deus que Deus oferta a cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso de fato abrir o coração e deixar que o Senhor conduza a nossa vida. E que quando então chegar o final dessa nossa caminhada, nós possamos então ali, confiante nessa vida em Deus, possamos usufruir, como já nos convida Jesus, dessa vida em Deus, contemplando Deus face a face. Mas para que isso então se concretize na nossa vida, é preciso então vencer as nossas limitações, vencer o pecado que muitas vezes domina a nossa vida. E aí podemos então fazer um paralelo, olhando para a primeira leitura de hoje, do livro dos Macabeus. Nós temos então aí na primeira leitura de hoje o rei Antíoco, que fica sabendo então que lá na cidade de Elimiada, lá na Pérsia, havia então muita riqueza. E é interessante porque ele, na sua ganância, ele vai então tentar investir contra essa cidade para poder então ali dominá-la e arrecadar todos esses bens, toda essa riqueza que lá existia. Mas é interessante porque as pessoas da cidade ficam sabendo dessa investida do rei Antíoco, que tem intenção de invadi-la. E eles se preparam. E ali então essa preparação faz com que o rei seja surpreendido ao perceber que eles estão ali já esperando, aguardando a sua tomada pela cidade. E ali então ele se põe em fuga, ou seja, ele perde, porque eles estavam preparados. E ali então o rei volta frustrado diante do seu interesse, que era de poder então tomar toda a riqueza daquela cidade, e se vê frustrado diante dessa situação. Mas para piorar ainda mais a situação, o que acontece? Outra cidade também se levanta contra o seu exército e põe ele em fuga. E ali o rei então fica mais abatido ainda. E para piorar ainda mais a situação dele, o povo de Israel também reforça o seu exército. E ali purifica, faz a purificação do templo. E agora novamente se coloca contra a investida contra o rei Antíoco. E é interessante porque essa primeira leitura narra de umas três possíveis causas da morte desse rei Antíoco. Mas tudo isso para mostrar para nós, queridos amados irmãos, que quando nós nos colocamos a fazer o mal, esse mal volta contra nós. Não que Deus esteja castigando. Finalzinho da primeira leitura, Antíoco entra em depressão. É interessante porque muitas pessoas pensam que depressão é algo desse nosso tempo. E não é. Ele entra em profunda tristeza, melancolia, ou seja, uma depressão profunda. E aí ele começa a olhar para a sua vida. Olha,
Eu estou pagando o mal que eu fiz para o povo de Israel e tantas outras pessoas. Isso é castigo. Isso na mente dele. Mas nós que temos esse Deus que Jesus nos apresentou, que é um Deus misericordioso, um Pai amoroso, que perdoa as nossas iniquidades, não podemos jamais ter nas nossas mentes esse tipo de ideia de que Deus castiga. Ora, é consequência dos atos dele, que agora está, infelizmente, colhendo seus frutos. Ou seja, é preciso, de fato, se converter das nossas más inclinações. É preciso, então, deixar de lado todo tipo de atitude que não condiz aos ensinamentos de Jesus. E assim, então, meus queridos amados irmãos, com o salmista de hoje, nós somos convidados a cantar a alegria, porque somente Deus é o nosso Salvador, somente Deus é o nosso limpador. E fazendo então essa experiência, a vida, melhor dizendo, futura em Deus, não nos assombra, não nos causa medo, mas sim nos causa esperança, nos traz esperança. Então que nós possamos, meus queridos amados irmãos, abrir o nosso coração aos valores do Evangelho, possamos colocá-los em prática, para que assim então possamos passar por essa vida vivendo o céu no hoje da nossa vida e levando também outros irmãos para que façam essa mesma experiência do amor misericordioso desse nosso Deus que não nos condena, não nos julga, mas nos chama e nos convida à conversão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude-nos compartilhando, divulgando esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações atribulados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, Senhor assim nos permitir, e espero por você.